Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Meus caros amigos e amigas, estamos começando mais um programa pela TV Canção Nova, Escola da Fé. É um programa muito antigo, tem mais de 20 anos, em que nós trazemos aqui um pouco daquilo que está no coração da igreja, um pouco daquilo que forma a nossa fé, ok? Hoje vamos conversar um pouco sobre Santo Antônio. Por quê? Eu ia fazer esse programa semana que vem, dia 13, seria quinta-feira. É quinta-feira, dia 13. Mas, como haverá uma transmissão do Papa no dia 13, então adiei o programa de Santo Antônio para hoje, porque é um santo realmente relevante para o povo, né? A devoção popular muito grande, vale a pena a gente conversar um pouco sobre ele. Mas vamos começar rezando, pedindo a Deus a sua graça, a sua bênção, para fazermos esse programa aqui de acordo com a vontade de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pedindo a Nossa Senhora a sua intercessão por nós também. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem-vindos vocês que estão aqui no nosso estúdio, bem-vindo você de casa também. Temos aqui amigos de Belém do Pará. Quem são? Aí, bem-vindo. Luminárias em Minas Gerais. Temos aí o José Benedito, que está fazendo aniversário hoje e é porta a porta. Bem-vindo, ô José Benedito. Curitibanos em Santa Catarina, ok? Estão ali atrás. Espírito Santo do Pinhal, São Paulo. E tem alguém aqui que está fazendo 37 anos de matrimônio. Beleza, Deus abençoe vocês. Né? Papagaios, Minas Gerais, é isso mesmo? Papagaios, periquitos. E Uberlândia, Minas Gerais. Beleza. Sejam bem-vindos. Vamos conversar, como eu disse hoje, um pouco sobre Santo Antônio, mas antes eu quero mostrar aqui esse livro, né, de um padre amigo, padre Alexandre Lopes Alessio, um padre de São Paulo, né, escreveu um livro muito bonito, é um padre muito piedoso, né? As 12 promessas do Sagrado Coração de Jesus são para você. São 12 capítulos onde o padre ele explica as 12 promessas do Sagrado Coração de Jesus. Aqui está, inclusive, a foto dele aqui, não é? E eu tive a alegria de fazer a apresentação desse livro. Aqui o padre me pediu, há um tempo atrás, né? Eu fiz a apresentação. E quero mostrar um outro livrinho também. Esse é da minha coleção Formação Católica, que é essa coleção que vocês estão vendo aqui. Esta coleção são vários, mais de uns 15, 16 livros, que tem cada um de um assunto. Um deles é sobre o Sagrado Coração de Jesus. Por que ser devoto do Sagrado Coração de Jesus? Olha, no tempo comum da igreja, é uma das festas mais importantes do tempo comum. A segunda sexta-feira, depois de Corpus Christi é quinta-feira, né? Dia 20, 21 é sexta-feira. Na outra sexta-feira é o Sagrado Coração de Jesus. E no sábado seguinte, Imaculado Coração de Maria. São devoções muito fortes da igreja, né? Que vale a pena a gente conhecer. Quero mostrar aqui também, antes de a gente começar a nossa aula sobre Santo Antônio, um livro que eu escrevi sobre Santo Antônio. Eu gosto muito do livro dos santos. Eu tenho vários livros de santos escritos. Santo Antônio, São Benedito, São Bento, São José de Anchieta, Madre Teresa de Calcutá, porque os santos são os maiores modelos para nós de cristãos, né? A igreja ensina que quando a gente venera a imagem de um santo, exatamente porque a imagem lembra para nós que ali está um modelo de vida. A gente pode copiar a vida deles, porque eles são modelo, né? Então vale a pena. Também quero mostrar esse livro, Os 12 Apóstolos. Sempre eu recebo carta assim, professor, como é que foram os apóstolos, onde é que morreram? Então eu escrevi, fiz uma pesquisa boa,
usei a coleção de Butra, que é de 1700 e pouco, até hoje, né? E escrevi a vida, resumidamente, a vida dos 12 apóstolos de Jesus. Né? Muito bem, então vamos aqui a nossa conversa hoje sobre o grande Santo Antônio. Ele foi chamado pelo Papa Gregório IX de a Arca do Evangelho. Por quê? Porque ele pregou, inclusive, para o Papa. E olha que coisa impressionante, morreu com 36 anos. Morreu novinho, né? Mas chegou a ser pregador do Papa. E o Papa admirava tanto a pregação dele que chamou ele de a Arca do Evangelho. Né? Vamos lá. Bom, uma síntese dos ensinamentos dele: Cristo veio a ti para poderes ir a Ele. Vocês estão vendo a imagem do menino Jesus aí no braço dele. O menino Jesus apareceu no braço dele. É um dos milagres de Santo Antônio, né? E milagre, graça de Deus, né? Mas ele era assim devotíssimo da encarnação do Verbo. O Verbo veio a nós para que nós pudéssemos ir a Ele, né? Era uma síntese da doutrina dele. Nasceu em Lisboa, em Portugal, né? Em 1195, só que na época Portugal pertencia à Espanha. Então alguns chamam Santo Antônio de espanhol, mas ele, na verdade, hoje, onde ele nasceu, hoje é Portugal, né? Bem, morreu em 1231, ou seja, com 36 anos de idade, muito novo. O seu nome de batismo era Fernando de Bulhões e Taveira de Azevedo, e só mais tarde adotou o nome de Antônio, quando ele entrou para a vida religiosa, ok? Vamos lá. Um fato interessante na infância de Santo Antônio, né, os pardais e a plantação de trigo. O pai dele, né, tinha uma plantação de trigo, e ele já menino era muito devoto, muito piedoso, rezava muito, né? E o pai um dia mandou que ele tomasse conta do trigal lá, porque o pai tinha semeado e estava com medo dos pardais em comer as sementes todas. E botou Santo Antônio para cuidar de lá, mas Santo Antônio era devotíssimo, teve uma missa, e ele queria ir à missa, só que o pai mandou ele cuidar do trigal. Ele rezou para os pardais e disse: vou pedir para vocês todos entrarem no celeiro, eu vou trancar vocês aqui até acabar a missa, depois eu venho e solto. Só que o pai passou pela igreja, teve vontade também de entrar na igreja, e eu encontro o Antônio na igreja, mas eu mandei ele cuidar dos pardais, como é que você ficou aqui, vem aqui para a igreja? Pai, fica tranquilo, os pardais não vão comer nada, o senhor vai ver. E o pai estava nervoso, levou, mostrou o pai, os pardais todos presos lá no celeiro, e chegou lá e soltou todos os pardais, está vendo o pai. Olha a história dele. Santo Antônio tem milagres na história deles impressionantes. Tem gente que não acredita, mas são coisas bem fundamentadas, né? Sabe, gente, o povo diz assim, o povo aumenta, mas não mente, né? Onde tem fumaça, tem fogo, né? Então, essas histórias, esses milagres fortes de Santo Antônio, são muito fortes na tradição da igreja. De modo que fizeram Santo Antônio um dos santos mais devotos na Europa, né? E também aqui na América. Muito bem, a decisão dele ir para a vida religiosa. Ele rezando um dia, uma voz lhe disse: Fernando, se queres ser perfeito, vem e segue-me. Ele ouviu essa voz, decidiu pela vida religiosa, né? Aos 17 anos entrou para os cônegos regulares de Santo Agostinho, em Portugal, né? Foi estudar com o seu tio, que era Frei Fernando, que tinha o mesmo nome dele, era clérigo regular, e ingressou como noviço no mosteiro de São Vicente de Fora, em Portugal, onde iniciou então a sua formação religiosa, mais ou menos com 17 anos de idade. Tá? Pode passar? A mãe queria de todo jeito que ele desistisse da vocação religiosa, achava que ele podia ser um grande homem, essas coisas que os pais não entendem, né? Ele respondeu isso aqui para a mãe: desculpe, mamãe, sei perfeitamente o que faço. Não nasci para a vida do mundo, quero dedicar-me inteiramente ao serviço de Deus. Não insistam mais comigo. Sei que ninguém poderá compreender minhas aspirações. Quero viver para Deus. Encerrou o assunto, a mãe não mais tocou no assunto, nem o pai, e ele foi para a vida religiosa mesmo. Tá? Vamos lá. Foi para o mosteiro de Santa Cruz, em Coimbra, saiu do mosteiro de Fora, foi para o mosteiro de Santa Cruz, em Coimbra, para poder estudar. Lá, na ordem dos cônegos regulares, ele estudou filosofia, estudou teologia, até ser ordenado sacerdote. Uma vida de muita penitência, de muito estudo, de muita oração, uma cabeça privilegiada.
tinha uma facilidade tremenda para guardar a Sagrada Escritura, tinha uma facilidade tremenda para pregar, né? Privilegiado, né? Depois desses estudos todos, né? Muito bem. Aí, nessa época, era a época do martírio dos franciscanos no Marrocos. O que aconteceu aí? São Francisco tinha fundado a congregação dos franciscanos, até que ele foi contemporâneo de São Francisco, depois ele se tornou franciscano, né? E na cidade que ele estava, em Coimbra, tinha uma casa com 5 franciscanos, que ele se tornou amigo deles. Ele não era franciscano ainda, mas tornou amigo desses frades franciscanos muito simples. E os 5 frades franciscanos foram para o Marrocos, e ali foram martirizados. Os 5 foram mortos. O rei de Portugal conseguiu trazer os corpos para Coimbra, eles foram velados em praça pública, inclusive, e Santo Antônio tinha uma vontade tremenda de ir para Marrocos para se tornar mártir também. Como Santa Teresa também teve essa vontade, como Santo Inácio de Loyola também teve, né? Bom, ele disse, não seria difícil tornar-me um mártir, porque ele queria ir para o Marrocos. Ali a perseguição dos muçulmanos era muito forte nessa época, por volta de 1200, né? Bastaria partir para o Marrocos. Lá os sarracenos são os muçulmanos do norte da África, também chamados de mouros, que depois invadiram a Espanha, né? Lá os sarracenos infiéis detestam os cristãos e não conhecem a palavra divina. Eu poderia tentar convertê-lo. Queria de toda forma ir para o Marrocos. O Marrocos é o norte da África, mais ou menos ali perto de Portugal, né? Pode passar? Acontece que os 5 frades franciscanos foram mortos no Marrocos e ele teve um sonho, né? Em sonho ele viu os 5 mortos caminhando, né? E com palmas na mão. A palma é símbolo da santidade, né? Fazendo sinais para que ele os seguisse. Um deles disse claramente, por que não nos segue? Por que não nos segue? Ele não era franciscano, os 5 eram franciscanos, ele era ainda cônego em Coimbra. Aí ele optou por passar para os franciscanos. Conseguiu convencer o provincial dele e passou a ser um frade franciscano. Ok? Entrou para os franciscanos com o nome de Antônio em 1220. Né? Autorizado, partiu em busca do martírio para o Marrocos. O provincial franciscano autorizou ele ir para o martírio. Ele queria ir e queria ser mártir. Mas Deus não quis aceitar meu sacrifício. Seja feita sua vontade assim na terra. O que aconteceu? Ele adoeceu tanto no Marrocos que o provincial mandou chamar de volta. Dizer, não era a vontade de Deus. Isso aconteceu também, interessante, né? Com Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio de Loyola, depois que se converteu, só que Santo Inácio é 1500 e pouco, ele foi também para o Marrocos. Queria também ser mártir ali e pegou uma doença brava também, voltou e foi estudar na Sorbonne, na Universidade de Sorbonne, e na Sorbonne ele fundou, com mais alguns amigos, né, a Companhia de Jesus, os jesuítas. Veja o desígnio de Deus, né? Deus não queria que eles fossem mártires. Alguns Deus encaminha para o martírio, outros não, outros têm outra missão. São desígnios de Deus, né? Bom, pode passar. Aí o que aconteceu? Ele pegou um navio do Marrocos para voltar para Portugal, o navio sofreu um problema, uma tempestade muito grande, e o navio foi parar na ilha Sicília, na Itália, né? O navio foi parar em Messina, na Itália, ali, na região da Sicília, e aí ele, já que Deus nos enviou às costas da Itália, queremos ir a Assis e ficar sob as ordens de São Francisco de Assis. Bom, já que Deus não deixou voltar para a Espanha e Portugal, o navio, né, teve que encostar na Itália e não pôde continuar. Eu acho que Deus quer que eu fique por aqui. E ele ficou na Itália. Depois ele chegou a Pádua, na Itália. Santo Antônio de Pádua depois, né? Bom, ele participou do capítulo dos franciscanos com São Francisco. O que é capítulo dos franciscanos? Capítulo é a reunião em que um superior de uma congregação chama todo mundo para uma reunião. Chama-se capítulo. Tem capítulo dos salesianos, capítulo dos jesuítas. Ele participou, então, de um capítulo onde São Francisco estava, e ele ficou encantado com São Francisco, né? Depois do capítulo, ele foi para o eremitério de Forli, na Itália. Ali ele começou o trabalho dele
na Itália, voltando de Marrocos. Pode passar? Bom, se tornou pregador geral da ordem franciscana, no tempo ainda de São Francisco, hein? Depois de uma homilia, numa ordenação sacerdotal com franciscanos e dominicanos, e foi o primeiro professor de teologia da ordem franciscana. O que aconteceu aí? Aconteceu o seguinte, ele estava naquele mosteiro de Forli, aí ia haver lá uma ordenação sacerdotal, onde tinha um grupo de franciscanos e um grupo de dominicanos. E alguém tinha que fazer a pregação, e ninguém queria fazer. Acho que estava todo mundo meio com medo, né? 2 ordens ali. O provincial dele, franciscano, escalou ele para fazer a homilia. E ele foi, primeira vez. Mas ele fez uma homilia tão contundente, tão bem feita, que deixou todo mundo de boca aberta. Ninguém imaginava que aquele frade, tão simplesinho que ele era, humilde, tivesse uma capacidade tão grande. Resultado, se tornou pregador geral da ordem franciscana. Sabe o que é pregador geral? É o que prega para toda a ordem. Tá? E depois, ele se tornou o primeiro professor de teologia da ordem franciscana. Olha, gente, e esse homem morreu com 36 anos de idade. Como é que a graça de Deus produz as coisas rápidas, né? Vamos passar. Recebeu uma carta de São Francisco. São Francisco mandou uma carta para ele. Olha a carta. Bondoso irmão Antônio, agrada-me que ensines teologia aos teus irmãos, desde que com esse estudo não haja detrimento em ti, nem neles do Espírito Santo, do Espírito da santa oração e devoção, conforme está escrito na regra, Deus te guarde. Né? São Francisco tinha um pouco de medo de a teologia desviar os frades dele da oração e da penitência. Até recomenda para Santo Antônio, mas só que Santo Antônio dominava tudo. Aqui tem uma coisa muito importante. Santo Antônio era o exímio teólogo, doutor da igreja. Foi declarado doutor da igreja. Você sabe que o doutor da igreja são só 36 em toda a história da igreja. Ele sabia muita teologia, então até que vocês estão vendo aí, se tornou pregador geral, e ao mesmo tempo era um homem piedosíssimo, de muita oração, de muita penitência. Isso é um exemplo para nós. A gente tem que estudar muito a teologia, mas não pode deixar de rezar e ter uma vida de piedade. Porque se ficar só na teologia, fica meio racionalista. Você tem que ter o estudo teológico, mas você tem que ter também a vida de oração. A vida de... Santo Afonso de Ligório, doutor da igreja, dizia assim, estude muito, mas reze mais ainda. Também doutor da igreja, Santo Afonso de Ligório, o fundador dos redentoristas. Né? Vamos? Ele pregou para o Papa Gregório IX, que foi Papa de 1227 até 1241. Foi esse Papa aí que em 1231 criou a Sagrada Inquisição, o Tribunal da Sagrada Inquisição. E ele colocou Santo Antônio para pregar contra os hereges cátaros que motivaram a ver a Inquisição na igreja. Esse Papa amava muito Santo Antônio. Né? Chamou de Arca do Testamento. Ele gostava de ouvir Santo Antônio. Né? E Santo Antônio esteve na canonização de São Francisco, em Assis. São Francisco morreu, ele era vivo ainda. Né? E pelo Papa Gregório IX, em 16 de julho de 1905, está aí, depois, ele era o superior de uma província italiana da ordem, né? E por isso ele esteve no sepultamento de São Francisco. Ele já era o superior de uma província italiana da ordem. Né? E ele ouviu o Papa, né, Gregório IX dizer sobre São Francisco o seguinte, coloca aí, interessante essa citação, quando o Papa canonizou São Francisco, ele disse, para louvor e glória do Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, da gloriosa Virgem Maria, dos santos apóstolos Pedro e Paulo, e para a honra da gloriosa Igreja Romana, venerando na terra o bem-aventurado Pai Francisco, a quem Deus glorificou no céu, tendo ouvido o conselho de nossos irmãos e outros prelados, bispos, né? Decretamos, seja ele incluído no catálogo dos santos e que sua festa seja celebrada no dia da sua morte. Então, é como o Papa proclamou, né,
canonização de São Francisco, Santo Antônio assistiu essa canonização. Pode passar? Bom, aí ele converteu os hereges cátaros em Rímini, na Itália. Rímini é uma cidade ali na Itália, e esses cátaros eram os hereges que tumultuaram a vida da igreja tremendamente. Eu não vou explicar aqui todo o caso dos cátaros, porque por causa deles é que surgiu a Inquisição. Esses cátaros eram gnósticos. O que era o gnosticismo? O gnosticismo era a palavra gnós do grego quer dizer conhecimento. Esses cristãos gnósticos diziam que havia um conhecimento secreto que se a pessoa dominasse, ela seria salva, e desprezava a salvação de Jesus Cristo. Por quê? Porque eles eram dualistas. O que é o dualismo? Os gnosticismos acreditavam no seguinte, como também outras seitas, né? Acreditava que houvesse dois deuses, um Deus bom e um Deus mau. Já está errado, né? Que Deus é um só e é bom. Mas acreditavam, para explicar o problema do mal, surgiu na Pérsia isso. Não, tem dois deuses. Um Deus bom que só criou coisas espirituais. E um Deus mau é o Deus do Antigo Testamento, que só criou coisas materiais. Então, o que é material não presta. Então, esses cátaros gnósticos, né, eles desprezavam tudo que era material, o corpo. Praticavam até a indura, que era o suicídio, para libertar o espírito que é bom da matéria que é má. E provocavam uma série de convulsões sociais, colocavam fogo em fazenda e criaram uma anti-igreja contra a Igreja Católica. Bom, aí criou-se esse Papa Gregório IX, que gostava muito de São Francisco, colocou São Francisco para combater os cátaros nas pregações, porque São Francisco tinha um conhecimento profundo da doutrina católica, do Evangelho, e as disputas naquele tempo eram em praça pública. Então o Papa colocou São Francisco, como colocou também São Domingos de Gusmão, para pregar a doutrina contra os cátaros. Então, em Rímini, na Itália, ele converteu cátaros, né, do Santo Antônio, discutia publicamente com eles, né, e nessa época também, um pouco antes de São Francisco morrer, São Francisco mandou para a França, porque o catarismo na França era muito forte, na região sul da França, com dois irmãos, em 1224, na cidade de Montpellier, na França, e Tolosa, que era o centro de formação teológica. Olha que interessante. Era o centro de formação teológica para os que se preparavam para a atividade missionária entre os cátaros, a pedido do Papa Honório III, que já é um outro Papa, né, que antes até do Gregório, que pediu para que ele fosse, São Francisco, a pedido do Papa, São Francisco mandou Santo Antônio e mais dois para Montpellier e Tolosa, porque ali era o centro onde os franciscanos se preparavam teologicamente para enfrentar o debate com os cátaros, porque eles faziam debates enormes, né? E era uma heresia muito forte. Vocês têm ideia? Foi por isso que surgiu a Inquisição a partir daí, né? Quem quiser estudar sobre a Inquisição, eu publiquei um livro, Para Entender a Inquisição. É um livro aí de quase 300 páginas, que aí, quem quiser estudar o porquê, é um assunto muito longo, muito delicado, que não dá para eu entrar nele agora, tá? Mas o que eu quero mostrar é o seguinte, veja, São Francisco atuou nisso, São Domingos de Gusmão atuou nisso, né? E muitos outros santos atuaram para enfrentar essa heresia. Pode passar? Muito bem, ele participou de um importante sínodo na França, em Bourges, em 1225, com 6 arcebispos e 100 bispos. Olha que interessante, ele foi convidado para pregar nesse sínodo, importantíssimo na França, que quem coordenava era esse arcebispo Simão Sully. Só que tinha uma coisa, essa época aí, esse sínodo combatia os cátaros, a heresia, mas havia algo também errado, que é o seguinte, a história conta que muitos desses bispos tinham interesse também de tirar os hereges de campo, porque havia uma regra que, tirando o herege, se ficava com as terras deles. Era algo que não era muito bom. São Francisco
não poupou isso na pregação dele diante de 100 bispos. Ele dizia, é preciso desviar dos hereges o vento que lhes enfunava as velas. Ou seja, que dá força às heresias. O que era isso? Era o interesse dos bispos na posse dos hereges. Pelo menos está no livro da vida, né, do livro que eu estudei. E ele disse agora, para o arcebispo Simão Schulli, eu tenho agora de dizer-te uma palavra a ti que usas a mitra, ou seja, você que é bispo. Porque a gente sabe que os cátaros também tiveram muita força por causa de muitos erros dos filhos da igreja. Isso, estudando a Inquisição, a gente vê. E Santo Antônio percebeu isso. O nosso comportamento errado está dando força para os hereges. Então ele dizia, né? Vamos desviar dos hereges o vento, esse mau comportamento que lhes enchia, né? Soprava as velas deles aí, fazia eles crescerem. Quer dizer, a gente vê o Santo Antônio com uma carinha ali, né? Mansinho, mas a hora que tinha que falar a verdade, ele falava. O santo, ele é humilde, e ser humilde é ser fiel à verdade, né? Muito bem, vamos em frente. Ficava muitas horas no confessionário. Outra coisa que é uma característica nos santos que foram padres, porque ele sabe que é no confessionário que você salva as almas. É ali que a alma tem o perdão pelo sangue de Cristo. Ficava muitas horas no confessionário. Ele comparava a confissão com o relato daquele leproso que prostrou-se diante de Jesus e disse, se quiseres, podes curar-me. Ele comparava aquele fato, né, daquele leproso, que disse para Jesus, se quiser, podes me curar. É como alguém que chega no confessionário e o padre cura espiritualmente, né? Fazia essa comparação. E ele pegava muito pesado se algum padre revelasse o pecado de alguém. Ele dizia, quem revela uma confissão peca de modo ainda pior do que o traidor Judas. A gente sabe que o padre tem o sigilo da confissão. O padre não pode contar para ninguém o que ele ouviu na confissão. Inclusive, o Código de Direito Canônico prevê a própria excomunhão de um padre se fizer isso. Mas, lá em 1200 e pouco, São Francisco já tinha, Santo Antônio já tinha esse entendimento, né? Pode passar. Ele fez uma pregação, uma vez, aos cardeais, num consistório. Consistório é uma reunião de cardeais, com o Papa Gregório IX, o Papa que o chamou de arca do Evangelho. E havia cardeais gregos, havia cardeais latinos, eslavos, né? Cardeais francos, ingleses e outros. E todos o entenderam na sua língua. E perguntaram, mas ele não é espanhol? Como é que nós todos estamos entendendo na própria língua? Né? Parece que foi um milagre como de Pentecostes, em que os apóstolos oravam e todo mundo entendia na própria língua. É um desses milagres de Santo Antônio. Ele tinha uma capacidade de pregação que está registrado aí na história dele, né? Nos fioretti, que são aqueles relatos das vidas dos franciscanos e milagres e tal, a gente encontra esses fatos aí. Bom, vamos fazer o nosso intervalo, já está na hora. Daqui a pouquinho a gente volta para conversar mais sobre Santo Antônio. É bem rápido, você vai bem rápido lá tomar seu cafezinho, e daqui a pouco a gente já volta. Muito bem, de volta já com o nosso programa, uma alegria. Vocês viram aí que o intervalo é muito rápido, porque a Canção Nova não tem propaganda, ok? Não tem comerciais, por isso que é muito rápido. Por isso que você precisa ajudar a Canção Nova, todos nós, né? Quantas pessoas se beneficiam das transmissões da Canção Nova? É transmissão do Papa, são missas, pregações, palestras. A gente precisa retribuir isso a Deus. Não é retribuir só a Canção Nova, você está retribuindo a Deus. Porque a Canção Nova é uma obra de Deus para a evangelização, para a salvação. Ok? E eu quero aproveitar para falar aqui dessa ação Palavras que Curam, que você já tem visto aí várias vezes aparecer, né? Nesse mês, são 4 pregadores, né? Nós temos aí o padre Márcio, o Ironis Puldaro, a Paula, e o padre Roger Luiz. São 3 meses, abril, maio e junho, em que cada mês tem 4 pregações diferentes. Ao todo vão dar 12. Né? No mês passado estava eu também, o padre Marcelo Rossi e outras pessoas. São os pregadores aqui da Canção Nova. Okay? Quem é que pode baixar essas pregações aí, né,
pelo computador, pela internet. Quem contribui nesses 3 meses com R$20 a mais, além da sua contribuição normal. E no final, você vai receber um CD que tem todas as 12 palestras, ok? É uma ação, né, como o próprio nome está dizendo, palavras que curam, as pregações, e que ajuda também a Canção Nova aí a pagar as suas contas, que não são pouco, né? Muito bem. Estamos no mês de junho, temos aí a Festa dos Namorados, Canção Nova, temos aí 2 livros, o livro do namoro, sobre o namoro. Esse livro eu escrevi até acho que uns 15 anos ou mais. Um grupo de jovens lá de Recife pediu que eu escrevesse esse livro, né? Então eu escrevi, né, já tem um tempo, e analisando aí todos os aspectos do namoro. Depois, esse outro livro, Problemas do Namoro, eu escrevi por quê? Porque um dia, um tempo atrás, aí, no Dia dos Namorados, o portal da Canção Nova colocou uma pergunta: o que você quer saber sobre namoro? Aí mandaram quase 800 perguntas. Aí mandaram para eu responder. Amigo bonito, né? Como é que eu vou... A minha esposa era viva ainda, e eu disse a ela: olha, se você tiver condição de separar essas perguntas por assunto, eu sou capaz de escrever um livro, né? Cada capítulo, e acabou nascendo esse livro. Acabou que deram aí 16 capítulos. Não sabia que o namoro tinha tanto problema. Problema de religião, problema de idade, problema de traição, problemas de família, né? Enfim, acabou nascendo esse livro, Problemas do Namoro. Está aí. Muito bem. Vamos voltar aqui ao nosso Santo Antônio. Coloca aí para nós. Agora eu quero falar um pouco dos milagres de Santo Antônio nesse segundo bloco. Gente, são tantos. Olha, no processo de canonização dele foram apresentados 50 milagres. Impressionante. Ele foi canonizado no ano seguinte que ele morreu. Ele morreu no ano seguinte já foi canonizado. Uma coisa assim, inusitada, né? Porque está a quantidade de milagres que foram apresentados. Então, há alguns milagres interessantes. Por que o povo chama Santo Antônio de casamenteiro, né? Tem 2 versões aí interessantes que eu coloquei nesse livro sobre Santo Antônio. 2 versões. Uma versão diz que Santo Antônio, diz que uma moça pegou lá uma imagem de Santo Antônio e rezava para Santo Antônio para se casar, mas não conseguia casar. Então, um dia, enfesada, ela jogou a imagem pela janela e a imagem bateu no peito de um rapaz que estava passando. E o rapaz pegou a imagem e foi entregar para ela. Ali nasceu o namoro, acabou dando um casamento. Então, Santo Antônio, casamenteiro. Tem uma outra história também, que contam, que uma moça estava com um casamento marcado, precisava se casar, mas não tinha dinheiro para dar o dote. Antigamente tinha que dar um dote, né? Para o pai da noiva, né? E a moça não tinha dinheiro. Santo Antônio escreveu uma carta para ela e disse: ó, leve essa carta para fulano e diga para ela o seguinte: você vai colocar essa carta na balança e você vai dar um dinheiro para ela que equilibre o peso da carta. E o sujeito pensou que era pouca coisa, colocou a carta ali e o dinheiro aqui, só que a carta pesou 400 escudos. E o sujeito lembrou que ele tinha feito uma promessa de 400 escudos que não tinha pago a promessa. Aí deu o dinheiro para a moça comprou o dote e casou. Então essas histórias levaram o povo a ter Santo Antônio como casamenteiro. Agora, cuidado com essas superstições, né, de enfiar Santo Antônio dentro d'água, de cabeça para baixo. Para com isso, né? Isso aí não tem nada a ver com a vida de Santo Antônio, né? É até profanação, né? Profanação de uma imagem que é benta, não pode fazer essas coisas, né? Bom, agora aqui, os milagres interessantes dele foi contra esses cátaros. Eles são milagres assim, bem contundentes, porque aqueles que o Papa pediu que ele fosse pregar para converter, e converteu muito desses cátaros, desses heréis, né? Então, houve um ataque, e os cátaros o atacavam muito, porque ele destronava eles, né? Ataque dos cátaros, uma cilada foi armada a ele, né? Um frango assado que os heréis montaram e que virou peixe. Que história é essa que aparece aí nos contos? Diz que sexta-feira não comia carne antigamente. E os cátaros, para abusar de Santo Antônio, disseram: ó, fizemos um frango assado aqui para você. Só que tem uma coisa, eles não acreditavam na matéria, então eles queriam desafiar Santo Antônio de
comer uma matéria, pode dizer que a matéria é boa, mas era sexta-feira. E Santo Antônio, eu vou comer esse frango, mesmo sendo sexta-feira. Quando ele estava comendo o frango, chamaram o bispo, para o bispo pegar ele no pulo. Quando o bispo chegou, ele já tinha comido todo o frango, só tinha osso. Quando o bispo chegou, disse que deu uma bênção nos ossos, e os ossos viraram uma espinha de peixe. Peixe podia comer na sexta-feira. Então, Santo Antônio venceu os cátaros nessa aí. Né? Uma tentativa dos cátaros de envenená-lo com comida. Uma vez esses cátaros convidaram ele de novo para um jantar, envenenaram a comida, e Santo Antônio comeu sossegado. E ele, esperando Santo Antônio morrer, foi embora, não sentiu nada, foi embora, não tem envenenamento nenhum. São muitas histórias contadas, né? Passa aí. Mais um deles, esse aqui é uma das pregações que ficou famosas, né? O milagre dos peixes, em Rímini, na Itália, quando ele esteve combatendo os cátaros. O que os cátaros fizeram um dia? Santo Antônio pregava, a igreja enchia, e o povo ficava encantado com a pregação dele. Os cátaros armaram uma para ele, tinha uma pregação numa igreja, e os cátaros fizeram um monte de mentiras contra ele, de modo que esvaziaram a igreja. Santo Antônio foi pregar, não tinha ninguém para pregar. Ele foi pregar para os peixes. Né? A história é essa, ó, a pregação aos peixes. Né? No rio Maréquia. Estou certo de que eles me ouvirão, os peixes, com muito mais atenção do que esses hereges. Irmãos peixes, os homens esquecem-se de Deus, por isso aqui estou para vos falar. E ele começou a pregar para os peixes, e os peixes colocaram a cabecinha fora d'água. Muito tempo, ouvindo Santo Antônio. E começou a chegar gente, ver aquilo, e encheu de gente ali. Santo Antônio pôde pregar para o povo, porque os peixes se manifestaram ali em forma de milagre. Daí, é o famoso milagre, né, dos peixes. Os homens caíram de joelhos, arrependidos de terem abandonado a igreja na hora da pregação dele. Vamos lá? A missa assistida pela parede da capela, a parede se torna transparente. O que aconteceu? Ele assistia a missa sempre, mas teve um dia que o provincial mandou ele varrer toda a parte de fora lá da igreja, ia começar uma missa, e não dava tempo dele varrer tudo e ir para a missa. Então ele pediu para Deus que ele conseguisse assistir a missa de algum jeito. Diz que a parede da igreja ficou transparente, ele pôde assistir a missa dali de fora. Foi outro milagre contado na canonização dele. Depois o milagre da mula, que aconteceu também em Rímini, com um cátaro chamado Bonilo. Essa história da mula também ficou famoso. Não é? Diz que esse Bonilo era um cátaro herege que não acreditava na presença real de Cristo na Eucaristia. E Santo Antônio pregava sobre a Eucaristia fortemente. E os cátaros não acreditavam. Eram cristãos, mas não acreditavam, eram hereges. E esse Bonilo fez uma proposta para Santo Antônio. Vamos fazer o seguinte, eu faço uma proposta para você. Eu tenho uma mula, eu vou deixar a minha mula 3 dias sem comer, e depois a gente vem aqui em praça pública, tudo antigamente era em praça pública, né? Nós vamos trazer um feixe de capim aqui, e você vai trazer a Eucaristia aqui. E nós vamos soltar a mula. Se a mula, ao invés de ir no capim, a mula for na Eucaristia, eu vou acreditar que na Eucaristia. Santo Antônio topou e disse, eu vou converter muito herege por causa disso. Eu topo. E a mula fez 3 dias de jejum, ele fez também. 3 dias de jejum. No 3º dia foram para a praça pública, ele pálido, 3 dias de jejum, né? O feixe de capim lá e a Eucaristia lá. Soltaram a mula foi no capim. Só que parou na frente do capim, não comeu o capim. Voltou, foi na Eucaristia e se ajoelhou na Eucaristia. Um tempo. Depois foi lá comer o capim. Aí, já viu, diz que o próprio Bonilo se converteu. Está aí nos livros sobre a vida de Santo Antônio. Né? O que mais? Tem muito milagre dele. Sobre a Eucaristia, olha o que ele dizia. Eu gosto dessa citação de Santo Antônio sobre a Eucaristia. No Monte Tabor, Cristo se transfigurou. Ele comparava a transubstanciação que acontece no altar, na hora da consagração, com o que aconteceu no Monte Tabor. O Cristo, né, se transfigurou. Esse monte simboliza o altar.
o Monte Tabor, né? Sobre o qual se realiza igualmente uma transfiguração, isto é, a transubstanciação do pão e do vinho no corpo e sangue de Jesus. Por esse sacramento, a luz de Deus chega às almas dos fiéis. Devotíssimo da confissão, devotíssimo da Eucaristia, todos os santos tiveram essa devoção muito forte, né? Pode passar. Por isso, devemos confessar firmemente, aquele corpo que a Virgem deu à luz, que pendeu da cruz, que esteve no sepulcro, que ressuscitou ao terceiro dia e que subiu para a direita do Pai, esse mesmo corpo ele deu hoje verdadeiramente aos apóstolos, né? Na Santa Ceia. A igreja o transubstancia diariamente e o distribui aos fiéis, né? É um ensinamento que ele deixava sobre a Eucaristia. Vamos lá, o que mais que nós temos aí? Olha a quantidade de milagres, que eu selecionei apenas alguns, né, que eu coloquei neste livro. O milagre do saltério roubado por um frade. Esse milagre aconteceu o seguinte, um frade, o saltério, né, o livro dos Salmos, antigamente era coisa muito cara, porque não havia imprensa como hoje, tudo era manuscrito, né? Especialmente esses livros de liturgia, eram livros muito bem desenhados. E um frade, numa tentação dessa, roubou um saltério desse para vender. E quando o Santo Antônio foi procurar o saltério, não achou. E percebeu que alguém tinha roubado, né? Então, ele rezou, colocou diante de Deus a situação. E o que aconteceu com o frade? O frade tinha que atravessar um rio, estava fugindo do mosteiro, né? E teve uma visão do demônio. E quando ele teve a visão do demônio, se arrependeu, voltou e trouxe o saltério para Santo Antônio. É outro milagre que está contado aí na vida dele, né? Depois desse 7 aí, um frade atormentado pelo mal, pelo demônio, curado com o capuz do santo. Chamaram o Santo Antônio, que tinha um frade lá que estava endemoniado. Santo Antônio só tirou o capuz dele e colocou na cabeça do frade, acabou o problema. Né? Por isso que a igreja valoriza a relíquia, né? Tirou o capuz, colocou na cabeça do frade, acabou a possessão que o homem tinha. Está tudo narrado nos livros da sua vida. Eu não inventei nada do que está aí, né? 8, a profecia de um martírio de um homem perverso. Interessante esse caso. Diz que ele tinha um homem que era perverso, não era religioso, mas Santo Antônio passava por ele todo dia, o cumprimentava, o saudava, desejava tudo de bom. E um dia, 2 dias, 3 dias, que o homem chegou para Santo Antônio e disse, olha, eu acho que você está zombando de mim. Você sabe que eu não sou cristão, você sabe que eu não sou religioso, você sabe que eu sou... E você passa aqui, me saúda, me cumprimenta, deseja me dar a bênção e tal. Eu acho que você está zombando de mim. Santo Antônio disse para ele, não, eu tenho uma profecia para falar para você. Você um dia vai ser mártir da igreja. E este homem um dia se converteu e foi martirizado, né? Santo Antônio tinha essas precognições, essas visões, né, de profecia. Tá aí? Também é um outro milagre que está narrado aí na vida dele. 9, a ressurreição de uma criança e de uma mãe que o assistia. Esse milagre que conta nos livros, ele estava fazendo uma pregação e uma senhora estava lá assistindo. Quando acabou, a senhora foi para casa e o filhinho dela, ela encontrou morto. Parece que se enrolou no lençol lá tal, e morreu sufocado. E ela voltou brava, desesperada, né? Culpando Santo Antônio. A culpa foi sua, fica aqui na sua pregação, tal, não sei o quê, e meu filho morreu. Santo Antônio foi lá e disse, não, seu filho não morreu não, pode voltar para casa, ele está vivo. E a mulher voltou e encontrou o filho vivo em casa. É outro milagre contado da vida dele. Depois dessa tempestade desviada durante uma pregação, isso aconteceu também, acontecia muito com São José de Anchieta. José de Anchieta aqui no Brasil, é um milagre muito parecido. José de Anchieta, ele um dia pregando para os índios, né? Aqui na região de Santos, Cananéia, São Paulo, e armou uma tempestade muito grande. E os índios quiseram ir embora. Disse, não vai ninguém embora não.
não vai cair uma gota d'água antes de eu terminar a pregação. Aí, quando todo mundo foi embora, caiu a chuva. Mesma coisa aconteceu com Santo Antônio. Uma pregação dele, assim, lugar descoberto, ameaçou um temporal tremendo. Não, fiquem tranquilos que a chuva não vai cair. E não caiu enquanto ele não terminou tudo que ele tinha que colocar. Essas coisas, sabe, gente, Deus realmente realiza, né? O José de Anchieta, eu já fiz aqui um programa sobre o José de Anchieta, até escrevi um livro também sobre a vida dele. Aliás, é alguém que a gente precisa conhecer melhor. São José de Anchieta é patrono do Brasil, não sei se sabem, né? Quando o Papa Francisco canonizou São José de Anchieta, a CNBB, Conferência dos Bispos do Brasil, proclamou São José de Anchieta patrono o segundo patrono do Brasil, com Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida é a grande padroeira do Brasil, mas colocou. Por quê? Porque José de Anchieta viveu a vida inteira no Brasil. Veio para cá seminarista com 19 anos de idade, morreu aqui com 63 anos, mais ou menos, escreveu a primeira gramática da língua portuguesa, né? E escreveu o Evangelho na língua tupiniquim, para poder evangelizar os índios, e fez coisas maravilhosas. É meio parecido com Santo Antônio, interessante. Só que ele era jesuíta e no século XVI, né? Uma conversa com o menino Jesus. Essa história que ficou famosa com Santo Antônio com o menino Jesus no colo, no braço. Que história foi essa? Tem um amigo dele que ofereceu para ele uma casa para ele ficar um tempo, e tinha inclusive uma capela também, e ele ficava na capela um tempo enorme rezando. E o conde que emprestou a casa para ele, falou: o que será que está acontecendo? Não é possível alguém rezar tanto assim. Aí disse que um dia olhou pelo buraco da fechadura e ele viu Santo Antônio com o menino Jesus no braço, conversando com o menino Jesus. Daí, está narrado, inclusive, com o nome das testemunhas que assistiram isso, né? Nesse livro aqui eu coloco os nomes do conde, da pessoa que assistiram isso. São milagres que foram apresentados aí no processo de canonização dele, né? Bom, a defesa de uma mulher inocente. Essa história é fortíssima, né? Disse que uma mulher foi acusada pelo marido de que um dos filhos nasceu um menininho, meio diferente dos outros, né? Parece que mais escurinho, e o marido achou que o filho não era dele, e estava condenando a mulher, né? E a mulher era inocente. Aí que Santo Antônio, ela recorreu a Santo Antônio, e Santo Antônio foi lá, e disse para a criança, que não sabia falar, era pequena: aponte quem é o teu pai. E apontou o pai mesmo dele, que era o marido da mulher. Tá aí. Outro milagre narrado da vida dele, né? A bilocação para salvar o pai dele. Essa bilocação também é famosa na história de Santo Antônio. Então, um dia ele estava pregando, e no meio da pregação ele parou e disse para o povo: por favor, vamos rezar um pouco, que daqui a pouco eu continuo a pregação. E ele apareceu lá onde o pai dele estava sendo processado por uma calúnia ao que não era verdadeiro. E Santo Antônio foi lá, desmistificou tudo, né? Provou que o pai era inocente e voltou, continuou a pregação. Ao mesmo tempo que ele estava aqui, apareceu em outro lugar. Isso é colocado na história de vários santos também, não é só Santo Antônio. Outros santos acontece milagre de bilocação, né? Até no Evangelho, o diácono Filipe, né? Há um fato que conta isso, quando ele conversou lá com aquele eunuco da rainha de Candace, da Etiópia, né? Muito bem, o que mais? Tem mais coisas aí? Morreu aos 36 anos de idade, foi canonizado pelo Papa Gregório IX, o Papa que instituiu a Inquisição, o Tribunal da Sagrada Inquisição, que era muito amigo dele, em 30 de maio de 1232, menos de um ano após a morte. Menos de um ano após a morte, foi canonizado. Muito interessante, né? Tem mais? Está aí, foi declarado doutor da Igreja pelo Papa Pio XII,
em 1946, com o título de doutor evangélico. Cada santo doutor da igreja recebe um título, né? Recebeu o título de doutor evangélico. E quando fizeram a exumação do seu corpo, 1263, a língua estava intacta. Inclusive, essa língua está lá na Basílica lá de Assis, né? Tá no relicário lá, a língua dele inteirinha. Eu já vi, estive lá uma vez, já vi. Né? Quer dizer, é um sinal do quê? De como ele pregava bem o evangelho. Você usa a língua para pregar, para falar, né? Então Deus deixou. É interessante, há vários santos que na exumação ficou conservado algum órgão. Por exemplo, eu tive uma vez lá onde Santa Teresa d'Ávila foi sepultada, lá na Espanha. E o que ficou de Santa Teresa que não se corrompeu? Um braço e o coração. Qual é a interpretação que dá? O coração que ela amava Cristo profundamente. E o braço, que era uma mulher que trabalhou muito. Ela fez a recuperação dos carmelitas descalços. Né? O Carmelo estava assim, numa situação um tanto quanto desfigurado, e Santa Teresa recuperou, renovou os Carmelos, começou na Espanha e depois no mundo inteiro. Bom, é isso que nós temos. Eu queria lembrar o seguinte, pelo nosso Facebook, eu coloquei uma série de ensinamentos de Santo Antônio que sabia que não ia dar tempo de eu colocar aqui, que nós já estamos no final do programa. Então, quem quiser entrar no facebook.com/Escola da Fé, você tem uma série de ensinamentos muito bonitos de Santo Antônio que eu coloquei, que não vai dar tempo de colocar aqui, mas que vocês poderão ver, ok? Bom, eu quero então lembrar o seguinte, que na semana que vem não haverá o programa, vai haver uma outra transmissão, se não me engano, que é do Papa Francisco. E no dia 20, que é outra quinta-feira, é Corpus Christi. Vai haver então uma noite de adoração e haverá apenas uma rápida participação minha de meia hora sobre Eucaristia. Não vai ser programa normal Escola da Fé, no dia 20, ok? Por ser dia de Corpus Christi. Muito bem, chegamos então ao final do programa. Eu quero pedir aos sacerdotes que estão em casa que nos dê a bênção, mesmo à distância. Não tem nenhum diácono aqui não, né? Nem sacerdote. Quando tem, eu chamo aqui. Porque a bênção pode ser dada à distância, vocês sabem disso, né? Então coloquem aí diante de Deus, né, diante dessa bênção, que eu sei que muito padre nos dá, eles contam para mim. Ó, professor, quando o senhor pede lá, eu dou a bênção aqui da minha. Vários padres já me falaram, e diáconos, então eu peço que vocês coloquem aí qual é a intenção que vocês querem para esta noite. Né? Eu quero pedir a Deus aqui, pela intercessão, exatamente de Santo Antônio, de São Francisco, de todos os santos de Deus, né? Que desça sobre nós a bênção de Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que Deus nos abençoe, trazendo para nós saúde para o corpo e para a alma. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a vocês que vieram participar aqui ao vivo, vocês de casa, e até o próximo programa nosso, se Deus quiser. Salve São Santo Antônio. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.